Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que vocês forem assistir essa aula. Hoje vamos continuar falando aí da filosofia natural greco-romana, principalmente da Grécia, né? Nessa segunda etapa, que são os filósofos pós-Sócrates, né? Pós-socráticos. Na aula passada, nós vimos aí os pré-socráticos. E agora nós vamos ver os pós-socráticos, que representam realmente um grande avanço na história natural para a gente, né? Então, como eu disse, a filosofia clássica ela é dividida em antes e depois de Sócrates, né? Embora Sócrates seja considerado o maior filósofo da história, né? Por muitos, ele não teve grandes contribuições na história natural, por isso nós não vamos nos debruçar sobre a obra dele. Mas Sócrates foi fundamental para a formação de gerações de filósofos que vieram depois dele. Nós vamos destacar, por exemplo, Hipócrates, né, de Cos, que viveu entre 460 a 377 anos antes da era cristã. Hipócrates é considerado o pai da medicina, né, por ter se dedicado aí aos estudos de anatomia e fisiologia. E é interessante a gente perceber como já destaquei até na outra aula, como os gregos tinham uma visão muito moderna de mundo, né? Hipócrates, por exemplo, já destacava a importância de se pensar numa saúde comum, ou seja, não só na saúde humana, mas também na saúde da natureza, né, dos ambientes. Ele dizia que tudo acontece conforme a natureza, há uma circulação comum, uma respiração comum, todas as coisas estão relacionadas. Nem a sociedade, nem o homem, nem nenhuma outra coisa deve ultrapassar os limites estabelecidos pela natureza. Esse conceito de Hipócrates, hoje, principalmente pós-pandemia, que nós vivemos aí há poucos anos, tem sido resgatado com muita força dentro da própria biologia da conservação, dentro de um conceito moderno chamado One Health, ou seja, uma única saúde. O que quer dizer, né, como eu já destaquei, que é muito importante que a gente pense numa saúde comum, não só a saúde humana, mas a saúde da natureza, porque uma coisa está conectada com a outra. Então foram contribuições já muito importantes há 400 anos antes de Cristo. Mas eu queria destacar dois filósofos importantes, né, na aula de hoje e que são fundamentais para as ciências naturais: Platão e Aristóteles. Aristóteles mais ainda que o próprio Platão. Vamos começar falando de Platão, um grande filósofo que viveu de 427 a 347 anos antes da era cristã. Platão foi aluno de Sócrates, né? E ficou muito famoso por ter criado o que para muitos seria a primeira universidade, né? Então, em 387 antes da era cristã, Platão criou a chamada Academia, que foi uma escola onde se produziu muito conhecimento nas diferentes áreas do pensamento humano, né? Das ciências humanas e ciências naturais. De fato, quando a gente pensa em história natural, as contribuições do Platão foram relativamente tímidas, né? Até porque Platão tinha uma visão de mundo pouco materialista. Platão, e essa imagem é muito forte, né? Ele apontando para o céu, ele acreditava, então, na existência de dois mundos, né? Um mundo atemporal, né? Onde que seria o mundo das ideias, né? O mundo não físico e o mundo físico, né? E ele achava então que todos os fenômenos da natureza seriam mera sombra dessas formas ou ideias que estavam nesse mundo eterno, esse mundo não físico
que Platão julgava existir. Essa parábola é muito interessante porque a gente vai começar a ver aqui alguns conceitos importantes da biologia, né? Então, por exemplo, esse desenho que nós estamos vendo dos cavalos aí, Platão imaginava que todas as espécies aqui na Terra seriam cópias imperfeitas de um original que estaria nesse mundo virtual, atemporal, paralelo que Platão julgava existir. Então, existiria todas as formas ideais nesse mundo, e aqui no planeta, aqui na Terra, nós teríamos apenas cópias imperfeitas desse mundo paralelo, atemporal, que Platão julgava existir. Muito bem, por que isso é importante para a biologia? Vejam que aqui começa a ser cunhado um dos mais importantes conceitos de espécie que nós usamos dentro da biologia, que é o conceito morfológico ou essencial de espécie. A ideia de essência, que começa a ser cunhada por Platão, ou o conceito morfológico, ele está baseado em similaridades e diferenças morfológicas ainda. É claro que vocês vão ver ao longo do estudo da biologia que há uma série de problemas na aplicação desse conceito. Mas, para muitos grupos, como micro-organismos, por exemplo, protozoários, esse conceito ainda é fortemente utilizado, né? Ou seja, a gente caracteriza as espécies em base, né, ou baseado nas suas similaridades e diferenças morfológicas. Dessa maneira, o que diferencia uma espécie da outra, né? E daí o chamado conceito essencial que permaneceu na biologia por muitos anos. A ideia de que cada espécie teria uma essência. O que é essa essência? O conjunto de características que é exclusivo dessa espécie. Então, todos os indivíduos que compartilham esse conjunto de características exclusivas seriam da mesma espécie, né? Só que, como Platão imaginava nesse mundo atemporal, o que nós vemos aqui na Terra são apenas cópias imperfeitas de um tipo ideal que estaria nesse universo atemporal e ideal cunhado por Platão, ou imaginado por Platão. Então, daí a gente tem um primeiro conceito de espécie importante, né? O conjunto de indivíduos que corresponde a cópias imperfeitas do tipo ideal que existiria o universo ideal e atemporal. Muito bem. Esse conceito dá as bases teóricas das classificações biológicas, inclusive muitas classificações modernas, né? A questão toda é que Platão, embora tenha dado essa base, né, ele era muito ligado a essas questões imaginárias. Deu grandes contribuições para a filosofia moral, imaginando, inclusive, essa ideia de um tipo original perfeito que se dividiria em cópias imperfeitas aqui na Terra. Então, nós, por exemplo, seríamos cópias imperfeitas de um ser perfeito que viveria nesse mundo atemporal e eterno, né? E perfeito. Daí surgem duas palavras muito importantes que nós usamos até hoje, né? Duas palavras muito importantes para a biologia. A palavra genus e a palavra eidos. Veja bem, genus vai dar origem ao que a gente chama de gênero depois, e eidos vai dar origem ao que a gente chama de espécie, né? São dois conceitos biológicos muito importantes que começam a ser cunhados aqui. Só que para Platão, o genus ou gênero seria esse tipo ideal, atemporal nesse mundo paralelo. E o eidos, as cópias imperfeitas que se originariam a partir desse genus. E aí, cada eidos poderia se tornar modelo para novas cópias, ou seja, ele se tornaria o genus para outras cópias que seria o eidos. Vejam bem, e cada vez que a gente vai se distanciando desse tipo original, essas cópias vão ficando cada vez mais imperfeitas, né? Isso vai dar origem a uma escala de natureza que é muito usada depois também por diferentes naturalistas. Mas dá origem ao chamado método da diarese ou divisão lógica, né?
onde cada cópia, ou cada original, daria origem a cópias cada vez mais imperfeitas. É como se você tirasse xerox do xerox do xerox, e aí você vai perdendo qualidade à medida que se afasta desse tipo original, né? Bom, Platão, como eu disse, foi um grande filósofo, muito importante para a história da humanidade, mas, de fato, para a história natural, por conta dessa ideia mais imaginária do que real, né? Pensando mais no mundo ideal e atemporal do que o mundo real, as contribuições dele acabaram sendo tímidas quando se fala em história da natureza, né? História das ciências naturais. Como disse aí o filósofo Colin Homeland, a influência de Platão na ciência foi mais inibidora que inspiradora, ou seja, ele não estimulou o pensamento ou a busca por respostas concretas que nós temos na ciência, né? Da mesma forma, o Maier, que foi talvez o último grande biólogo vivo, né, diz, né, reconheço a importância de Platão na filosofia, mas afirmo que, no que se refere à biologia, ele representa um verdadeiro desastre, exatamente por não ter se pautado em questões concretas. Mas talvez a grande contribuição de Platão tenha sido formar, né, ou contribuir para a formação de um outro grande filósofo grego, Aristóteles, né? É, Aristóteles, embora tenha tido uma formação platônica, né, dentro da academia de Platão, ele tinha uma visão bem diferente do seu próprio mestre, né, como a gente vai chamar atenção mais à frente. Bom, ele é o maior cientista da antiguidade, cientista aqui, lembrando esse termo, né, na verdade, correto seria falar filósofo, né, mas ligado à história natural, foi Aristóteles que deu as grandes contribuições para muitas das ciências modernas. Então, em muitos campos do conhecimento, nós vamos encontrar obra de Aristóteles, né? A base de muitas teorias modernas ainda podem ser encontradas nos trabalhos de Aristóteles. E Aristóteles se distinguia exatamente do Platão por ser mais ligado às questões reais, ou seja, a compreensão racional do mundo, né? Como diz aí o outro filósofo Richard Tarnas, onde Platão havia colocado a intuição direta das ideias transcendentais, Aristóteles agora inseria o empirismo e a lógica, né? Ou seja, trazendo a materialidade ou a concretude, né, das ideias para o mundo do mundo natural para o pensamento humano, né? E isso está muito representado nessa imagem. Fiz um recorte aí dessa imagem famosa ainda da academia, né, o que mostra Platão e Aristóteles, e vejam que enquanto Platão aponta para o céu, Aristóteles aponta para o chão, né, com o pé no chão. Isso é uma representação importante da diferença de ideia de ambos, né? Enquanto Platão se dedicava aí ao mundo das ideias, Aristóteles percebeu ou se dedicou mais ao mundo real, né, ao mundo material. Muito bem. É claro que essa dualidade, né, essa, essa diferença de pensamento entre ambos acabou por afastá-los em algum momento, né? Platão e Aristóteles, ao se divergirem das suas ideias, eles acabaram ah, por seguir caminhos diferentes dentro da história natural, né? Ou dentro da história da filosofia, né? É, embora Aristóteles fosse considerado um sucessor natural de Platão para a academia, Aristóteles acabou por criar sua própria escola em 334 antes da era cristã, que ficou conhecido como Liceu de Aristóteles, onde, diferentemente
da academia, onde se dedicava mais às ciências humanas, Aristóteles se dedicava no liceu, né, ao ensino das ciências naturais, a astronomia e a física. O liceu também era conhecido como peripateia, né, e os estudantes como peripatéticos, que significa aqueles que se movem, né, porque Aristóteles ensinava os seus discípulos caminhando pelos jardins da sua escola, do liceu. Bom, Aristóteles foi um grande filósofo, um grande cientista, como eu já disse. Ele escreveu cerca de 29 obras, das quais 21 abordam aspectos relacionados ao que a gente chama atualmente de biologia, né, de ciências biológicas. E, na verdade, quando a gente fala que ele escreveu 29 obras, isso é o que a gente conhece, porque muito da obra do Aristóteles sequer foi conhecida, porque se perdeu ao longo da história. Então, nós imaginamos aí que em torno de 25% de sua obra trata de temas zoológicos, né, de zoologia. Destacar alguns livros importantes aqui, alguns textos importantes, como a História dos Animais, onde ele fala aí do desenvolvimento dos animais, né? Das partes dos animais, um documento muito importante, onde ele relaciona a anatomia com os ambientes onde esses animais vivem, a geração dos animais, onde ele fala do desenvolvimento embrionário, pequenos tratados sobre história natural e o movimento dos animais. São textos muito importantes, né? Como eu disse, no texto das partes dos animais, um livro muito importante, ele diz o seguinte: ó, os animais podem ser caracterizados de acordo com o seu modo de vida, suas ações, seus hábitos e pelas partes do seu corpo. Ou seja, é possível identificar os animais ou caracterizar os animais de acordo com o ambiente onde eles vivem, né? Isso é muito inovador, porque no final das contas isso é o que a gente vai chamar muitos séculos depois de ecologia, né? Permitindo então um estudo mais detalhado e correlacionando a existência de espécies em determinados ambientes, né? Aristóteles foi tão influente que boa parte do seu conhecimento ou das bases que Aristóteles criou, utilizando ainda, é importante dizer, o conceito essencial de Platão, mas não é, pensando mais nesse tipo atemporal, né? Aristóteles criou as bases da classificação moderna. Essas bases são as mesmas usadas com alguma atualização, mas basicamente as mesmas, por Linneu 17, 18 séculos depois. Veja a importância do trabalho de Aristóteles, né? Durante cerca de 17 séculos, muito do que Aristóteles disse foi mantido como verdade e foi utilizado por muitos campos do conhecimento. Bom, mas fazer um parênteses aqui para destacar para vocês que o conceito essencialista ou o conceito morfológico, por que ele não é amplamente usado, né? Ele tem, na verdade, ele é usado para alguns grupos, mas hoje em dia para grupos mais modernos não. Mas nós temos, desculpa, nós temos ainda a tendência de agrupar aquilo que nos parece semelhante, né? Então, há essa tendência natural ao agrupamento do que é morfologicamente semelhante. O problema é que as diferenças morfológicas nem sempre diferenciam espécies. Por exemplo, nós temos casos chamados sexual, em que o macho e a fêmea são diferentes em termos de coloração, tamanho, forma, etc. Por outro lado, existem variações morfológicas intrapopulacionais comuns, ou seja, nem todos os indivíduos de uma mesma espécie são morfologicamente iguais. A gente pode ter indivíduos muito diferentes. E da mesma forma, nós podemos ter indivíduos de espécies diferentes, mas que são morfologicamente semelhantes, né? Por isso, o conceito morfológico ou essencial, embora muito tradicional, né, cunhado aí por Platão e Aristóteles, e formalizado por Aristóteles, ainda seja usado para alguns grupos, mas não para
para grupos onde a gente pode utilizar outros conceitos como genética, filogenia, para conhecer a história das espécies, né? Mas é importante destacar que o Aristóteles, conhecido como Aristóteles de Estagira, né? Num dos seus textos, chamado Meteorológica, em 355 antes da era cristã, ele descreve algo que é muito importante. Olha, ele diz o seguinte: mas se os rios podem tomar forma e perecer, e se as mesmas partes da terra não são sempre molhadas, o mar também pode mudar. E se em determinados locais o mar recua enquanto em outros ele transborda, então as mesmas partes da terra não são sempre mar e não são sempre terra, mas há um processo de mudança ao longo do tempo. Aristóteles trazendo aqui para a história das ciências naturais a ideia de mudança, né, ao longo do tempo. É claro que a gente não pode falar que isso é uma ideia de evolução das espécies, mas é uma percepção de que a natureza não é estática e pode se transformar com o tempo, né? Então, Aristóteles deu muitas contribuições à biologia, né? Fundamentalmente em estudos de embriologia, que é sobre o desenvolvimento dos embriões, né? O que a gente chamava nessa época ainda de evolução. Evolução, na verdade, durante muito tempo, era um termo que se referia ao desenvolvimento embrionário, né? E não à evolução das espécies. É importante destacar isso. Aristóteles também deu grandes contribuições à anatomia comparada, trazendo os conceitos de homologia estrutural e analogia funcional. Vocês vão ver isso ao longo da formação de vocês, que são dois conceitos bastante complexos, né? A ideia de que existem órgãos estruturalmente semelhantes, que executam as mesmas funções, como se a natureza tivesse uma regra ou um modelo a ser seguido, e órgãos que são funcionalmente análogos, ou seja, que têm origens diferentes, mas acabam tendo funções similares, né? Ele é conhecido como pai da zoologia, né, porque, como nós vimos, um quarto da sua obra foi dedicado aos animais. Deu algumas contribuições à botânica também, mas principalmente os seus sucessores, e foi pioneiro no estudo fósseis, né? Vejam que já há 400 a 350, 360 anos antes da era cristã, já se estudavam fósseis e Aristóteles deu grandes contribuições a isso. Ele é também conhecido como o pai da classificação biológica, por ter criado as bases da classificação biológica, depois aprofundadas pelo Linneu. Ele descreveu cerca de 500 espécies, ah, assim como Platão. Ele acreditava que as espécies eram imutáveis ou eternas, ele não conhecia evolução, embora tenha percepção de modificação ao longo da história, né? Mas ele não, para ele as espécies eram imutáveis, só que, repito, diferente de Platão, ele não acreditava nesse mundo paralelo, atemporal e ideal. Para Aristóteles, todo gênero biológico tem um caráter exclusivo dentro de um determinado universo, é isso que é chamado de essência. Então, o conceito essencialista, volto a dizer, é muito importante na história da biologia, porque cunhou as bases da classificação moderna, né? Então, essência é aquele conjunto de características que só uma espécie é capaz de ter. Então, todos os indivíduos que compartilham essas características seriam da mesma espécie. E ele criou termos que persistem até hoje, como coleóptera e díptera, né? Coleóptera é um termo usado para descrever os besouros, né? E os dípteras, os insetos de um par de asas apenas, né? Então, muitos dos termos são usados até hoje. A base da classificação biológica de Aristóteles, né, está fundamentada muito na ideia de movimento. Então, vejam, Aristóteles classificava o mundo em três grandes grupos, né? Os animais, as plantas e os minerais. E o que era um animal para Aristóteles ou o que era uma planta? Na verdade, Aristóteles considerava um animal tudo aquilo capaz de se locomover e se alimentar. E uma planta, tudo aquilo que não se locomove e não se alimenta.
Vejam que essa ideia, embora antiga, é ainda uma ideia que para muitos persiste, né. Muita gente tem a ideia de animal, do que diferencia o animal de uma planta é a capacidade de movimentação e alimentação. A gente sabe que não é assim, mas só para dar um exemplo prático da implicação desse tipo de classificação, quando Aristóteles classifica como animal tudo aquilo que se locomove e se alimenta, ele exclui do grupo dos animais, por exemplo, as esponjas e os corais. Para Aristóteles seriam plantas, né? Então a gente sabe que esse conceito não é o correto para ser aplicado hoje, mas é algo que está muito enraizado na cabeça das pessoas de modo geral. Aristóteles, então, cria um sistema de classificação baseado na dierese, né, com alguma exceção, em que ele classifica os animais, né, em dois grandes grupos. Ele fez basicamente classificações zoológicas, né? Então, os animais com sangue e os sem sangue. E os animais com sangue, ele ainda classifica em vivíparos e ovíparos, ovíparos que botam ovos, né? Os sem sangue, na verdade, sem sangue vermelho, os insetos e os animais com concha. Os vivíparos, né, aqueles que não botam ovos, ele classificava em animais terrestres e cetáceos. Os ovíparos, que botam ovos, ele classificava em aves, répteis e peixes. E, por outro lado, os insetos de um lado e os animais com concha, que seriam, então, os animais que têm uma concha interna, né, aqueles que têm uma concha mais frágil, né, os caranguejos, né, e os animais com concha verdadeira, né, que são os moluscos. Esse modelo de classificação, então, foi durante muito tempo usado, né? Então, ele chamava de animais com sangue os Enaima, em que ele dividia em quadrúpedes vivíparos, quadrúpedes ovíparos, os pássaros, em que ele classificava 8 espécies, de acordo com a extremidade alimentar, e os peixes ele já classificava em peixes. Nós temos os vivíparos, né, que incluiriam os seres humanos, né, os ovíparos, cujos filhotes são gerados a partir de ovos perfeitos, né, os animais terrestres, alguns pássaros, outros quadrúpedes, como anfíbios e répteis. Os ovíparos, cujos filhotes são gerados a partir de ovos imperfeitos, ou seja, ovos que não têm casca, os peixes ósseos ou escamosos. Os ovovivíparos, cujos filhotes são gerados a partir de ovos perfeitos, ou seja, com casca, e que se assemelham ao animal na fase adulta, que seriam os peixes cartilaginosos e as víboras. Víboras aqui, as serpentes, né? Já os animais sem sangue, né, que é os anaima, seriam aqueles cujos filhotes são gerados a partir de ovos imperfeitos, né, os cefalópodes e os crustáceos, aqueles que são gerados a partir de uma larva, né, chamada de scolex, que seriam os insetos, né, hoje, de modo geral, os artrópodes e os vermes, e os animais gerados a partir do material em decomposição, brotos ou espontaneamente gerados, como alguns testáceos, que são o que a gente chamaria hoje de tênias, né, algumas lombrigas e tal, e alguns insetos e outros animais. Destaco aqui nesse último ponto que Aristóteles era um defensor da geração espontânea, né? Uma das ideias que também permanecem por muito tempo, que diz basicamente que a vida pode surgir a partir de matéria orgânica em decomposição, né? Essa é uma percepção sobre a origem da vida que foi defendida por muitos séculos, e mais de 18 séculos essas ideias foram mantidas, né? Uma das questões que Aristóteles traz é a chamada escala da natureza, ou escada da natureza, né? Em que ele organizava os animais a partir de uma série linear de perfeição, né? Sendo os vertebrados o mais próximo daquilo que seria perfeito, né? Então,
como ele imaginava a geração espontânea, então da matéria inanimada ou da matéria orgânica em decomposição podiam surgir plantas, de plantas esponjas, de esponjas água-vivas moluscos, até chegar nos vertebrados. Bom, vejam que aqui a gente tem uma escada da natureza que vai ser um primórdio do que o Lamarck vai dizer depois para descrever o processo evolutivo, e que até hoje muita gente se equivoca com essa ideia, né? Pensando exatamente na evolução como uma série linear de perfeição. E é aqui que nós vamos ver depois, há um grande rompimento das ideias do Darwin, né? As ideias darwinistas, onde ele mostra que a vida não é resultado dessa escada ou dessa série linear de perfeição, como foi pensado lá atrás por Aristóteles e mantido por muitos séculos essa percepção. Pô, é muito interessante destacar, como eu disse para vocês, né, Aristóteles é um grande pensador, grandes contribuições para a biologia e para outras ciências, na história natural de modo geral. Suas ideias estavam equivocadas, né? Ou é claro que a gente tem sempre que pensar no contexto da época. Aristóteles se equivocou em alguns aspectos, né? Como a própria percepção de escada linear e perfeita. Mas muito do seu pensamento permaneceu por 17 séculos. Então, até o século 17, 18, muitas das ideias, e até hoje, como eu disse, algumas ideias de Aristóteles, entre os leigos, persiste, né? Isso dá para a gente uma percepção de um conceito muito interessante, que é o conceito do argumento pela autoridade, que está aqui em latim, né? Argumento ad verecundia, que significa isso: quando uma pessoa se mostra dotada de grande conhecimento, né, de grande produção, de grande intelectualidade ou de uma posição política privilegiada, muito do que essa pessoa diz é dita como verdade. E isso é o contrário do que a ciência prega, né? O que a ciência busca é sempre levantar a dúvida e nunca aceitar simplesmente verdades como sendo absolutas, né? Então, Aristóteles permaneceu com o seu pensamento vivo por tantos séculos, muito por conta da sua autoridade enquanto intelectual, enquanto grande nome da, da história natural. Bom, claro que um grande pensador, né, também se espelha ou forma novas gerações de pensadores que melhor dizendo, se espelham nesses seus mentores, né, os seus discípulos se espelham nos seus mentores. Um dos grandes nomes formados por Aristóteles para a história natural foi Teofrasto. Teofrasto, que viveu entre 377 e 287 antes da era cristã, ele é conhecido como pai da botânica, né? Porque se dedicou, enquanto Aristóteles se dedicou muito ao estudo das plantas, Teofrasto foi um grande nome do estudo da botânica, descrevendo aí cerca de 550 espécies até hoje conhecidas, né? Uma das muitas obras de Teofrasto, né, destacar De Causis Plantarum, que é sobre o crescimento das plantas, onde ele dá ideias importantes sobre a fisiologia vegetal. Teofrasto, assim como Aristóteles, propôs um sistema de classificação, obviamente, enquanto Aristóteles fez isso para animais, Teofrasto fez isso para as plantas, né? E também Teofrasto baseou-se em critérios morfológicos, né? Veja, classificou as plantas em árvores, arbustos, vegetação rasteira, ervas, de acordo com o tamanho. Então, as árvores seriam aquelas plantas com um só tronco ramificado no alto, os arbustos com um tronco ramificado desde a base, a vegetação rasteira, aquela vegetação de troncos múltiplos, e as ervas, a vegetação sem tronco, cujas folhas saem imediatamente da terra, uma classificação morfológica.
Ele também classificou as plantas em variedades selvagens e aquelas que podiam ser cultivadas, né, que são, reproduzidas pela intervenção humana. Criou termos importantes e usados até hoje, como gimnospermas e angiospermas, monocotiledonas e dicotiledonas, que são conceitos e termos ainda utilizados pela botânica. Bom, então, nós temos aqui três figuras que formam a base da biologia moderna, né, com suas contribuições, embora, claro, né, muitos ajustes foram feitos depois, mas precisamos destacar e relembrar sempre a figura de Platão, principalmente a figura de Aristóteles e de Teofrasto no estudo das ciências naturais. Muito bem. Após esse período, nós vamos ter aí já no final da era antes da era cristã, o último período grego, chamado período helenístico, né? Onde a gente tem poucas contribuições para a história natural, porque aqui já permanece muitas ideias de Aristóteles como sendo verdades absolutas, né? Mas esse período é um período de vertente filosófica voltada, vertentes filosóficas, né? Eram mais de uma, voltadas para a questão e conduta da ação humana, então se pensava mais nas ações humanas. Mas destacar aqui a figura de Epicuro de Samos, que viveu entre 341 e 287 a.C., que resgata a ideia atomista, né, como sendo os átomos os constituintes da matéria, abrindo portas para uma visão mecanicista de mundo. É muito interessante também aqui destacar uma das percepções de Epicuro, né, que considerava os átomos eternos e indestrutíveis e estariam livres para constituir outros corpos quando os seres morrem, né? Então vejam, para Epicuro, o corpo e a alma se desfazem, né, quando os seres morrem, mas os átomos não se destruiriam e permaneciam para formar novos corpos. Isso é a base dos ciclos biogeoquímicos, né, que nós estudamos hoje. E é claro que Epicuro não tinha a visão de átomo que nós temos hoje, né? O átomo não era algo visível, perceptível, como nós podemos perceber hoje em dia, mas essa visão de que eles são a base da matéria e que estão num ciclo constante é uma visão extremamente moderna e que vai contribuir muito para a biologia, para o conhecimento da biologia e para o estudo dos ciclos biogeoquímicos. Bom, Epicuro viveu numa época de grande expansão do conhecimento, né, principalmente não só na Grécia, mas também no Egito, onde nós tivemos a famosa Biblioteca de Alexandria, né, considerada a maior biblioteca do mundo antigo, né, da história antiga, cujo lema era adquirir um exemplar de cada manuscrito existente na face da Terra. Então, a Biblioteca de Alexandria é um marco para a história do conhecimento. Lamentavelmente, foi destruída, né, durante a expansão do Império Romano, mas ali, então, foi guardado uma gama de conhecimento e possibilitou, então, a difusão de um grande conhecimento nesse período um pouco antes da era cristã. E muitas mentes brilhantes se destacaram também no Egito, né? Eu quero chamar a atenção aqui para Eratóstenes, né? Que viveu entre 276 e 194 antes da era cristã. Eratóstenes ficou famoso por já há 200 anos antes da era cristã descrever com uma precisão impressionante, né? Quase 100% de certeza, de correção, o tamanho da Terra. Né? Como é que ele fez isso? Baseou-se em matemática, geometria, calculando então a sombra de dois monumentos, né, distantes entre si, e já sabendo que a Terra é uma esfera, né,
ele então estudou a projeção da sombra de dois monumentos e, com isso, conseguiu descrever com extrema precisão o tamanho da Terra, apresentando um mundo muito maior do que aquele que se conhecia até então, né? Bom, nós vivíamos, então, há cerca de 200 anos antes da era cristã, uma grande efervescência de conhecimento, não só na biologia, mas na matemática, na geometria, um avanço impressionante, né, com muitas inovações, até que nós começamos a ter um período de declínio do pensamento científico que se inicia com a expansão do Império Romano, né? A 146, por volta de 146 antes da era cristã, quando nós temos uma destruição em massa do pensamento, né, do conhecimento produzido. Aliás, isso é uma estratégia, né? Quando você quer conquistar novos povos, uma das formas é você destruir a cultura, o conhecimento deles. Então, muito se perdeu a partir da expansão do Império Romano. Nós vamos ter poucas contribuições nesse período, já no início da era cristã. Destacar, por exemplo, uma das poucas figuras que a gente tem conhecimento, que é o Gaius Plínio II, conhecido como o naturalista, né? Ele escreveu grandes obras sobre história natural, uma enciclopédia em que ele descreve a natureza da Europa no início da era cristã. Então, não temos grandes avanços, né? E nós vamos ter, inclusive, algum retrocesso, né? Como as ideias de Ptolomeu criando o modelo geocêntrico, né? Que vai ser adotado como modelo de universo por muitos anos, né? Que colocava a Terra como centro do universo, né? E não a Terra girando em torno de si ou em torno do Sol, mas a Terra como centro do universo e os astros girando em torno da Terra. Então, essa ideia geocêntrica, que por muitos anos vai ser mantida, né? Vai ser defendida, né, e imposta ao conhecimento, é trazido por Ptolomeu em torno do século I da era cristã. E isso dá origem a um novo movimento chamado neoplatonismo, que se caracteriza pelo resgate de aspectos espirituais e cosmológicos do pensamento platônico, né? E aqui, então, no início da era cristã, a gente tem um grande avanço das chamadas pseudociências, né? Ou daquelas ciências que, na verdade, daquilo que não é ciência, mas que muitos colocam como tal, como a alquimia e a astrologia. Tomem cuidado para não confundir a astrologia com a astronomia, né? A astronomia é o estudo dos astros, perdão, a astronomia é o estudo científico do universo, né? E a astrologia é uma pseudociência, na verdade, né? Não é uma ciência, não pode ser considerado como tal, se como alquimia não, mas nesse momento a alquimia e a astrologia têm um grande avanço entre os intelectuais. Como é um período de declínio do pensamento científico, então, como descreveu aí Pierre Rousseau, né, que diz que a ciência se curvou e com o mesmo golpe perdeu sua independência e seu prestígio, e isso vai dar, então, espaço para o domínio do pensamento intelectual, sobretudo com o avanço, né, e o crescimento e a oficialização do cristianismo como a religião dominante, né, do período do início da era cristã, em que muitas das ideias científicas vão se perder e muito daquilo que Aristóteles defendia é ainda mantido, né, é consolidado, mas há um afastamento da racionalidade, da busca
pelas respostas, pelo conhecimento intelectual, e há uma grande aproximação pela religiosidade, pelo misticismo, pelo mundo das ideias, né? Por isso, exatamente o neoplatonismo, e que se consolida muito com a expansão do cristianismo a partir do ano 380. Bom, por hoje eu vou parar por aqui, depois nós vamos retomar essa história a partir exatamente desse período, né, da expansão do cristianismo. Ah, bom, lembrar vocês, né, eu estou abrindo um novo fórum para registro de presença, né, então registre sua presença para as 2 próximas semanas a partir de hoje, da mesma forma como anterior, eu vou abrir um fórum por 2 semanas, basta registrar a presença uma vez, tá certo? E lembre-se de qualquer dúvida pode ser tirada comigo ou no grupo de WhatsApp que criamos para tal, o link está lá, tá aqui no Cigar, ou por e-mail, né? Ou presencialmente, só marcar comigo para a gente conversar. Pessoal, muito obrigado. Espero que estejam conseguindo acompanhar bem aí as aulas e até a próxima aula.